Moin Moin zusammen, sejam muito bem-vindos ao canal Alemanha Me Ensinou. O meu nome é Paulo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a prova prática para obtenção da carteira de motorista aqui na Alemanha. Se você ainda está no começo dessa saga da carteira de motorista, eu recomendo primeiro você assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui no card, onde eu explico o processo inteiro e dou várias dicas também. Mas antes de qualquer coisa, deixa o seu like e principalmente se inscreve no canal. Eu vi que no outro vídeo sobre carteira de motorista, grande parte das pessoas não eram inscritas, então por favor ajuda aí também. A prova prática tem muitos assuntos e dava para passar horas falando sobre os temas, dicas, mas infelizmente aqui o vídeo não pode ser muito longo e por isso eu resolvi chamar ele de parte 1, colocando os 6 principais tópicos que eu acredito com base na minha experiência com a prova. Aqui no vídeo eu vou sempre falar um tópico, explicar o conteúdo dele e depois a gente vai ver no carro dirigindo na prática. Então fica ligado que vem informação útil por aí. Quando a gente está estudando para a prova teórica, todo mundo passa por essa imagem, um semáforo verde e uma placa de pare. E aqui a ação correta é você avançar no semáforo, porque ele está verde, e ignorar completamente essa placa de pare. Mas por quê? E outra, por que tem uma placa de pare junto de um semáforo, se ele pode ficar verde? Para entender isso, a gente vai falar sobre o nosso primeiro tópico, que é a hierarquia da definição de quem tem prioridade no trânsito. E esse tópico ele é importantíssimo, porque ele é a base de todas as interações que você vai ter com os outros participantes do trânsito. E no fim das contas, é isso que a prova prática está tentando avaliar, se você sabe interagir com os outros participantes do trânsito. Não entender essa base é dar uma grande abertura para erros graves que podem ser totalmente evitados. Essa hierarquia é apresentada por essa pirâmide que a gente está vendo aqui na tela, e no topo dela está a polícia. Isso significa que em qualquer interação que você tenha com outros participantes do trânsito, se a polícia mandar você ceder a sua prioridade, você tem que parar imediatamente. Em segundo lugar nessa pirâmide estão os semáforos, e aqui não tem nenhuma novidade. Se o semáforo estiver verde, você pode avançar, e se ele estiver vermelho, você tem que parar. Agora, se a polícia mandar você parar no sinal verde, você tem que parar e ceder a prioridade. Em terceiro lugar nessa pirâmide estão as placas de trânsito que determinam prioridade nessas interações. Aqui a gente vai ter como exemplo as placas de pare, placa de rua preferencial, placa de preferência no próximo cruzamento, tem várias. Então no exemplo que a gente viu com o sinal verde, se esse semáforo por algum motivo estiver desligado, você agora precisa prestar atenção na placa e aqui nesse caso parar, e os outros veículos que vão estar na outra rua é que tem a prioridade. Tem gente que infelizmente acaba perdendo na prova quando se depara com uma situação dessa, do sinal verde com a placa pare, porque acaba parando e isso interrompe o fluxo dos carros, isso é uma coisa gravíssima, e daí normalmente o avaliador manda você parar e a prova está encerrada, então não erra isso. A única placa que se sobrepõe ao semáforo é a placa de livre para virar à direita, onde ainda assim você deve observar o cruzamento, você não tem a preferência ali, e se estiver livre aí sim você pode virar à direita. Então vamos agora para o nosso primeiro exemplo aqui do vídeo. Eu estou aqui nesse cruzamento, o sinal ficou verde e tem ali uma placa de preferência. Eu não preciso dar preferência para ninguém que está vindo nessa transversal, eu posso simplesmente virar aqui à esquerda e seguir o meu caminho. Vamos para o exemplo número 2 então agora. É justamente aqui, está vermelho e tem ali a setinha de verde livre para virar para a direita. Eu preciso observar muito bem aqui o trânsito, identifiquei ali que tem agora um carro vindo, eu olho de novo para ver se está vermelho, o carro parou, eu sinto que eu posso ir, vou com bastante cautela, olho o trânsito para ver se tem pedestre vindo e avanço. A última parte dessa pirâmide é a da regra rechts vor links, que em português a gente chama direita antes da esquerda. Essa regra, inclusive, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida até eu começar a estudar para a prova teórica e entender o que ela quer dizer. E como a gente vê aqui na pirâmide, ela é a última hierarquia aqui, então em situações onde não tem a polícia mandando você fazer alguma coisa, não tem semáforo e não tem placa determinando a prioridade, a regra do direita antes da esquerda se aplica. Se numa interação com outro carro ele estiver vindo da direita, você deve parar e ceder a prioridade. Vamos aqui agora ver o exemplo número 3. Eu estou chegando numa interseção aqui, identifico que é um rechts vor links, olho bastante para a direita, antes de virar eu também dou uma olhadinha para a esquerda só para garantir, apesar de que eu tenho preferência em quem está vindo da minha esquerda. Eu acredito inclusive que dá para fazer um vídeo inteiro só dessa regra de rechts vor links. Então se você quer um vídeo assim, deixa o seu comentário, senão eu nunca vou saber que tem gente que quer um vídeo assim. O segundo tema aqui do vídeo é chamado em alemão de Verkehrsbeobachtung, e que em português significa observação do trânsito. Aqui é bastante simples porque você vai precisar memorizar e praticar uma sequência de ações sempre que você for mudar de pista ou entrar numa outra rua à direita ou à esquerda. A sequência é sempre Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker e Schulterblick, que em português é espelho interior, espelho externo, seta
e olhar por cima do ombro. O objetivo disso é garantir que você tem consciência de tudo que está acontecendo ao redor do carro e assim você vai minimizar qualquer chance de ter um acidente. E é importante porque o avaliador ele está sempre ligado em você nessas horas que ele te dá uma instrução para você fazer alguma coisa que você vai precisar fazer essa observação do trânsito. Então garante que você vai mostrar para ele que você sabe disso. Olha para o espelho interior, olha para o espelho externo, liga a seta e daí olha por cima do ombro também. Memorize e pratique essa sequência que depois de um tempo começa até a virar meio automático. Vamos aqui então para poder ilustrar. Olhei no espelho interno, externo, dei a seta e olhei sobre o ombro. Agora aqui a mesma coisa, mas para o outro lado. Espelho interno, espelho externo, dei a seta e olhei para ver se posso ir. Por último aqui, só para a gente ver então o que eu estou fazendo, estou olhando no espelho interno, vejo um carro, olho ali também no espelho externo, dou a seta, Schulterblick, posso ir, e daí eu vou. O terceiro tópico é chamado zona de 30 km por hora e é um tópico certeza de cair em qualquer prova prática. As zonas de 30 km por hora se iniciam com essa placa que está aparecendo aqui na tela e ao passar por ela você precisa estar extremamente concentrado e prestar muita atenção especialmente em 3 pontos. O primeiro deles é a velocidade. Dentro dessa zona você precisa manter uma velocidade de 30 km por hora, nunca ultrapassar essa velocidade. Tem momentos que você vai precisar reduzir essa velocidade, mas é só mesmo quando isso for justificado, senão você tem que andar a 30. Uma das habilidades mais importantes para desenvolver, inclusive durante as suas aulas práticas, é a de você conseguir manter a velocidade de 30 km por hora sem precisar ficar olhando para o painel, porque como eu disse, aqui você precisa estar extremamente concentrado em tudo que está acontecendo ao seu redor no carro, placa, pessoas, tudo. O segundo ponto de importância dentro dessas zonas de 30 é o Rechts vor Links, e eles vão aparecer muito nessa parte do percurso da prova. Infelizmente, em alguns momentos é difícil identificar que tem uma rua à sua direita, onde você vai ter que ceder a preferência se alguém estiver vindo de lá. Então a dica que eu dou é você ficar sempre atento às placas com o nome da rua, porque às vezes você consegue identificar a placa porque ela está mais visível, você não vê a rua ainda, mas você já sabe que ali tem uma rua, você já vai desacelerando. O terceiro ponto importante é a distância do seu carro para os carros que estão estacionados. Então parece inclusive que você está dirigindo na contramão, mas é simplesmente porque você precisa manter uma distância, caso alguém abra a porta ali dos carros, aquilo ali tem que estar livre. E finalmente a zona de 30 km por hora se encerra quando você enxerga essa placa aqui, e daí pode dar uma respirada, mas mantenha a concentração. Exemplo número 7 aqui agora, digamos que o avaliador mandou eu virar para a direita. Eu já vou aqui desde já, bastante antes, vendo se está livre de pedestre, se tem alguém vindo do meu lado. Olho o Schulterblick aqui para poder ver e vejo ali a placa, ó, zona de 30. Aqui agora, digamos que o instrutor mandou, ou o avaliador mandou virar para a esquerda. Eu desacelero, olho, eu tenho que prestar muita atenção, porque se vier um carro vindo dali, eu não tenho como entrar. Então eu deveria, nesse caso, ceder a preferência, apesar dela ser minha. Não tinha ninguém, eu pude ir. Agora também aqui, virar para a esquerda, tem aqui um Rechts vor Links de novo. Não consigo ver nada ainda. Agora eu consigo ver e agora eu posso ir. E agora, inclusive, eu olho para a esquerda. Inclusive aqui agora, como eu estou mostrando, tem um outro Rechts vor Links aqui na minha direita. Eu preciso garantir também antes de poder ir. E aqui agora, só para finalizar, eu identifico que tem uma placa ali de uma rua. Eu ainda não consigo ver a rua, mas eu já começo a desacelerar, dou a preferência, não vem ninguém, eu posso ir. Olhar a placa realmente ajuda bastante. O quarto tópico aqui no vídeo é a entrada na autobahn, e aqui é muito importante dizer que apesar de você estar entrando pela direita na pista, você pode sim fazer ultrapassagem nos outros carros que já estão vindo na via, contanto que você não coloque ninguém em risco, tem que ser uma manobra segura. Aqui nessa pista de entrada você vai ter que acelerar ao máximo, e eu lembro a primeira vez que eu entrei na autobahn junto com o meu instrutor, eu comecei acelerando lentamente, e ele falou, não, aqui você vai ter que pisar mesmo. Ele pisou no acelerador que ele tem lá do lado dele, a gente colou assim no fundo do carro, mas daí a gente conseguiu entrar na autobahn de uma forma que é o que eles chamam de correto. Depois da segunda vez praticando isso daí, pisando realmente fundo para poder entrar, isso já se torna mais natural e é o que você deve fazer na prova. Uma coisa aqui para ter muita atenção é porque a preferência é de quem está transitando na autobahn, então se você não conseguir, chegou naquela pista de entrada e mesmo no final dela você não conseguiu entrar, a regra é que você tem que parar o carro e esperar uma lacuna para daí você entrar, e aí você pisa mais forte ainda para chegar na velocidade da pista. Vamos agora então, por exemplo, número 8, onde eu vou entrar na autobahn. Eu estou nessa rua aqui que me levou até a autobahn. Aqui já dá para prestar atenção ali no giro do motor. Ó. Eu pisei fundo, liguei a seta, olhei para ver se não tinha ninguém, e daí eu pude entrar tranquilamente na autobahn.
O quinto tópico aqui do vídeo são as placas de pare, que apesar de parecer simples, mas elas com certeza aparecem em toda a prova. O mais importante aqui é você garantir que de fato o carro parou e não está mais em movimento. Afinal de contas, essa é uma das únicas placas onde está escrito realmente um comando e ali está escrito pare e não reduza. Você deve também aqui se atentar, porque sempre vai ter uma linha junto com essas placas de pare e você tem que parar antes dela, não em cima nem depois. Você enxergou a placa, parou antes da linha? Conta até 3, garantindo que o carro está parado e observando ali o trânsito, né, o que está acontecendo ao seu redor. E depois de contar até 3, você começa a avançar com muita cautela, porque não é porque você parou que agora você pode avançar. Você ainda está entrando numa rua prioritária, então vai devagar para não ser reprovado na prova. Exemplo aqui agora número 9. Digamos que o instrutor mandou eu virar para a direita, eu já identifiquei aqui a placa de pare, eu paro antes da linha, o carro agora, ó, totalmente estacionado. Eu conto até 3, observando o meu ambiente, né? E vou saindo com cautela, olhando se vem algum carro. Garantir que não vem ninguém, posso daí acelerar e ser feliz. E antes de seguir, se você chegou até aqui no vídeo é porque você está realmente interessado no conteúdo. E eu peço novamente que você se inscreva no canal e também que você recomende esse vídeo para outras pessoas que você sabe que estão nessa situação da carteira de motorista na Alemanha. Não foi fácil fazer esse vídeo e eu espero poder ajudar o máximo de pessoas com o conteúdo que eu estou trazendo aqui. O sexto e último tópico que eu quero trazer aqui é o chamado freio de emergência, ou Gefahrenbremsung, ou Notbremsung, que o pessoal também chama. Essa é uma manobra que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, até que meu instrutor mandou eu fazer. E eu confesso que foi bastante apavorante da primeira vez, porque eu simplesmente não sabia o que esperar. O lado bom é que depois de 2 tentativas já estava me sentindo mais à vontade, e no dia da prova eu consegui fazer tranquilamente. Aqui um detalhe muito importante é que no dia da prova, quem dá o comando para você frear o carro, fazer esse freio de emergência, não é o avaliador. É o único comando, inclusive, que o seu instrutor vai te dar no dia da prova. O avaliador vai falar que está no momento, ou ele vai solicitar que vocês façam esse freio de emergência, e daí você vai começar a acelerar. Quando você estiver perto de uma velocidade ali de 30 km por hora, é o seu instrutor que vai gritar alguma coisa ali, um vai, agora, um bora Bahia, alguma coisa assim, e você sabe que ao ele gritar, é a sua vez de frear o carro com toda a força. Pisa no freio da forma mais forte que você puder, e se for um carro manual, também pisa na embreagem junto para o carro não morrer. Depois de frear, ainda é muito importante você manter a concentração elevada, porque o procedimento ainda não terminou. Se você fizer o procedimento correto, aí o avaliador vai falar, ok, pode seguir, e aqui você não pode simplesmente sair dirigindo o carro novamente. Você vai ter que fazer de novo aquela sequência. Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker, Schulterblick. Se tiver tudo livre, aí você pode sair. E é muito importante praticar isso daí, porque você não pode esquecer esse procedimento depois que você fizer a frenagem de emergência. Vamos dar uma olhada aqui agora então no nosso último exemplo. Eu já estou a 30 km por hora e o instrutor grita para eu parar. Eu pisei no freio aqui, né, o mais forte que eu pude, dou uma respirada, o avaliador vai mandar eu sair, Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker, Schulterblick, tá tudo certo, eu posso ir. E é isso, espero que esse vídeo ajude a esclarecer alguns dos principais pontos da prova prática e que se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários. E como eu falei no início, essa daqui é a parte 1, se você quiser uma parte 2 também, não esquece de deixar um comentário. Espero que tenham gostado, auf Wiedersehen!